Bem-vindo todas e todas à nossa aula inaugural do curso de Estatística. Essa foi uma tentativa, né, com essa questão do ensino remoto, né, tentar diminuir um pouco essa distância, né, pelo menos fazendo encontros regulares. Nos 2 últimos semestres, realmente, eu não tive muito tempo, porque eu estava dando aula, e aí eu tinha que preparar a aula, ou seja, eu não consegui fazer esses encontros para ver, né, como é que estava o andamento, divulgar coisas do curso, né? Mas ao longo desse semestre, ao longo desse ano, eu pretendo fazer mais encontros desse. E essa aula inaugural é exatamente para mostrar um pouquinho do que é a nossa universidade, o que vocês têm de interessante, que são muitas coisas, na carreira de estatístico. Então, a gente chamou 4 professores do Departamento de Estatística que vão falar para vocês um pouco disso, né? O que vocês podem fazer no mercado de trabalho e dentro da própria universidade, né? Enquanto alunos, vocês têm muitas opções de atividades para enriquecer a formação de vocês. Então, o objetivo dessa aula é trazer um pouquinho dessas informações. Então, a gente vai começar com o professor Johnny Arraes, e ele vai falar um pouco do mercado de trabalho do estatístico de uma forma mais ampla. O Johnny Arraes é professor do Departamento de Estatística, ele tem uma formação de graduação, mestrado e doutorado em estatística, e vai aí passar agora para falar para vocês. Eu vou deixar a palavra com o Johnny. Eu acho que agora eu convenci. Vocês estão vendo a tela toda do Johnny? Sim. Tá. Ok. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a coordenação do curso, né, pelo convite. É sempre um prazer, né, estar aqui falando um pouco sobre essa profissão que, bom, eu particularmente adoro. A ideia da apresentação de hoje, pessoal, é falar um pouquinho para vocês sobre as possibilidades de atuações de vocês, assim, as possibilidades de atuação de um estatístico, e falar um pouquinho sobre estatísticos formados pelo curso no qual vocês estão ingressando agora. Então, assim, eu resolvi fazer essa apresentação, talvez falando um pouco do estatístico que eu mais tenho conhecimento. No caso, eu mesmo, né? Então, eu vou me pegar como exemplo um pouquinho para vocês nesse início e depois trazer algumas possibilidades para discutir um pouco da carreira de vocês. Então, pessoal, para eu começar falando um pouco sobre a minha profissão, né, sobre a minha carreira de estatístico, eu nem começo, como a Ana Maria falou aí, na graduação, no mestrado e no doutorado. Eu vou falar um pouquinho antes disso. Acho que durante o ensino médio, na verdade, no 3º ano do ensino médio, eu tive uma oportunidade de trabalhar, né, de estagiar, na verdade, como o estagiário da Secretaria de Educação da Secretaria de Educação do município no qual eu morava na época, e por um acaso do destino eu acabei trabalhando, né, estagiando no setor de estatística. Então eu trabalhei com o censo escolar durante todo aquele ano e eu tive contato com diversos alunos que faziam graduação em estatística naquele período, né, naquele momento. Então, assim, foi um ano onde eu discuti muito com eles, né, aprendi muito a questão de olhar para o problema, tentar ver o que eu conseguia extrair de informação, e eu pensei, poxa, acho que essa pode ser uma carreira bacana para seguir. Então eu resolvi ingressar, né, verificar de fato se esse deveria ser o meu caminho. Então eu entrei na graduação na Universidade Federal do Ceará, depois que eu terminei o primeiro semestre, eu tinha certeza do caminho que eu tinha escolhido, dei continuidade nos meus estudos, fiz mestrado, fiz doutorado, mestrado eu fiz na Universidade de São Paulo, doutorado eu fiz aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz todos esses processos eu fiz no Departamento de Estatística, eu sempre fiz voltado para a área de estatística. Não necessariamente depois do doutorado, mas ao longo desse meu trajeto, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns locais, né? Eu trabalhei no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, depois eu trabalhei no Hospital da Beneficência Portuguesa, depois eu trabalhei no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, até chegar na Universidade Federal Fluminense. Então, assim, foram locais pelos quais eu passei, locais que, se alguém me perguntasse lá no início da graduação se eu me imaginava trabalhando dentro de um hospital como estatístico, eu não tinha muito essa referência, mas onde eu aprendi muito e eu queria trazer um pouquinho, né, dessa expertise para vocês. Além desses trabalhos, desses locais onde eu tive vínculos empregatícios, eu, ao longo dessa trajetória, venho trabalhando, eu venho desenvolvendo trabalho com pesquisadores, com profissionais de diversas áreas, né? Eu poderia citar aqui o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, onde eu trabalhei já com diversos economistas, diversos cientistas sociais, o pessoal da Fiocruz, trabalhei com diversos epidemiologistas por lá, o pessoal da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, trabalhei com diversos advogados por lá, e mais recentemente o pessoal do Instituto de Segurança Pública. E uma coisa, talvez a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: uma das grandes maravilhas da área que vocês escolheram, pessoal, é o fato de não ser nem começo nem ser fim, ser meio. É uma ferramenta muito poderosa que pode ser utilizada nas mais diversas áreas. Então, você sempre vai ter oportunidade de brincar no quintal alheio. Então, hoje em dia, melhor, né? Para que eu consiga resolver um problema, eu preciso necessariamente entender um pouquinho sobre a situação no qual eu estou inserido. Então, eu sempre estou aprendendo um pouco sobre questões que não necessariamente estão relacionadas à estatística, para que eu consiga entender a problemática e trazer a ferramenta mais apropriada para conseguir resolver o problema. Então, assim, esse é um grande barato, um grande diferencial que vocês vão ter na formação de vocês, tá? Bom, aí falei um pouco da minha trajetória, então vamos falar sobre o estatístico que eu decidi ser, o estatístico que eu espero que vocês sejam em breve. A função principal do estatístico, pessoal, é fazer análise de dados. Então a gente precisa pegar uma sequência, né, um conjunto de números, um conjunto de palavras e tentar extrair informação, né, desse conjunto de dados. É entender relacionamento entre fenômenos. De uma certa maneira, é descobrir verdades que estão ocultas, né, nesses dados. Então, a matéria-prima com a qual a gente trabalha são os dados. E a gente sabe que a gente está num cenário, hoje em dia, que o que mais é coletado, né, da gente, inclusive, são dados. São dados de como você acessa a sua rede social, são dados de tua localização no GPS, como que você está se movimentando. Então, para você ser um bom estatístico, para você ser um estatístico que tenha sucesso, é fundamental que você saiba olhar para esses dados. Não simplesmente olhar para os números, mas tentar ter um olhar onde você consiga extrair essa informação. E a gente faz isso basicamente em duas grandes vertentes. Uma que eu estou chamando de visualização de dados e outra que eu estou chamando de modelagem. A minha ideia agora, até porque o tempo é curto e eu não quero me estender muito, eu queria trazer algumas aplicações, onde nestas aplicações eu vou tentar apresentar para vocês o cenário, ou seja, qual que era o contexto, qual que era o problema, como foi que a gente olhou para esse problema, como é que a gente extraiu informações desse problema. Porque basicamente é isso que o estatístico faz. O estatístico senta primeiro com um consulente, alguém que tem uma necessidade de responder ou de verificar se uma determinada hipótese, se uma determinada afirmação que ele tem é verdadeira ou não é verdadeira. Você entende o contexto no qual aquela hipótese, aquela afirmação está inserida, você coleta dados para que você consiga de alguma forma checar, né, falar, olha, é razoável a sua afirmação ou não é razoável a sua afirmação, e você precisa escolher as ferramentas apropriadas para conseguir chegar a essa conclusão. A minha ideia, pessoal, para de uma certa maneira dar uma motivada em vocês, foi trazer situações nas quais eu sempre tenho um aluno de graduação envolvido. Então, todos os problemas que eu vou apresentar para vocês agora foram desenvolvidos em parceria com alguns alunos do curso de graduação em estatística da UF. Tá? Então, o primeiro deles foi um trabalho desenvolvido pelo Ricardo de Souza, que é um aluno que se formou agora, no último período. A Patrícia Viana, ela é uma professora da Universidade Federal de Uberlândia, e eu, né, nós desenvolvemos esse trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Estatística no final do ano passado. E de onde veio esse trabalho, né? Qual que era a ideia? Bom,
nós sabemos que nós nos encontramos em uma pandemia, pouco se sabia sobre essa pandemia, sobre como é que as coisas, né, estavam evoluindo no espaço, essa dinâmica espacial relacionada à Covid-19, e nós começamos a nos questionar algumas coisas. Poxa, será que o risco de óbito por Covid-19 ele é homogêneo no Rio de Janeiro? Será que a gente consegue responder esse questionamento? Bom, para a gente fazer isso, a gente começou a pensar em como levantar dados e em como escolher ferramentas apropriadas para se responder esse questionamento. Então, nós decidimos que o espaço de interesse seria o Estado do Rio de Janeiro, nós olhamos para esse espaço em função dos seus 92 municípios. Como isso foi feito no ano passado, nós olhamos o período inicial da pandemia, então nós avaliamos um horizonte de 3 meses, os 3 meses iniciais da pandemia aqui no Brasil. Ao longo desse período, a gente já tinha um total de 115.278 casos confirmados e 10.198 óbitos confirmados aqui no Rio de Janeiro. Então, qual que era a nossa ideia com base nesses dados que a gente tinha? Bom, nós queríamos fazer duas coisas. A primeira era descobrir quais eram as características do espaço que de alguma maneira estavam associadas ao óbito por Covid-19, ou seja, será que alguns municípios pertenciam características que favoreciam uma maior quantidade de óbitos, ou seja, que exporiam as pessoas a um maior risco de óbito por Covid-19? E uma segunda pergunta que nós tínhamos para responder era a seguinte: nesses problemas, as ferramentas que a gente usa para entender, para modelar cenários que estão envolvidos no espaço, eles fazem algumas suposições. As suposições são as seguintes. Então, eu estou dizendo que eu estou pegando o estado do Rio de Janeiro e estou olhando para ele dividido em municípios. Então, eu tenho municípios vizinhos, e eu estou considerando municípios vizinhos aqueles que fazem fronteiras, né? Aqueles que estão um do lado do outro. Então, por exemplo, Niterói e São Gonçalo são 2 municípios vizinhos, porque eles dividem uma fronteira. Então, esses métodos, de uma certa maneira, eles supõem que alguns efeitos eles são suaves no espaço, ou seja, regiões vizinhas tendem a ter comportamentos mais semelhantes. Ou seja, se Niterói e São Gonçalo são 2 regiões vizinhas, a gente esperaria que o comportamento de determinadas quantidades dentro desse problema fossem semelhantes. E aí a pergunta que a gente queria responder é: será que a gente consegue identificar exatamente onde a gente possui uma descontinuidade desse risco? Se a gente consegue estimar essa superfície de risco no estado como um todo, será que a gente consegue dizer onde existe uma diferença muito grande entre 2 municípios que são vizinhos? Bom, e aí para responder esses 2 questionamentos, nós fizemos um levantamento de diversas variáveis, a gente olhou para o índice de desenvolvimento humano, nós olhamos para o índice de vulnerabilidade social, para a proporção de idosos, para o número de respiradores, para o número de leitos e algumas outras características. Essas variáveis elas foram selecionadas por 2 motivos. Um, porque nós tínhamos acesso a essas variáveis. 2, porque a gente encontrou na literatura alguns outros estudos de outros países indicando que muito provavelmente esses fatores estavam relacionados. E aí o que a gente fez? Bom, a gente tem a pergunta feita que a gente quer responder, a gente tem os dados coletados, a gente precisa de uma ferramenta apropriada. Que ferramenta é essa? Bom, nós utilizamos um modelo linear generalizado. Aí começa, pessoal, para aqueles que estão entrando no curso agora, isso vai ser o nome de uma disciplina que vocês vão ver lá na frente, uma disciplina optativa, que é oferecida com uma certa regularidade no curso, uma disciplina que vocês vão ver lá para o 6º, 7º período. Então, nós utilizamos um modelo de Poisson com efeitos espacialmente estruturados. A minha ideia não é nem ficar focando nisso, mas é focar, né, na seguinte trajetória: a gente tinha um problema bem definido, a gente coletou dados para esses problemas, a gente usou uma ferramenta apropriada e a gente chegou em algumas conclusões. Que conclusões foram essas? Eu vou discutir com vocês um pouquinho à frente. Então, a gente usou um modelo estatístico apropriado sobre uma ótica bayesiana. Lá no curso de vocês vão ver que vocês têm 2 disciplinas de inferência, uma inferência que vai ser dada sobre a ótica frequentista e uma inferência que vai ser dada sobre a ótica bayesiana. Então, são disciplinas obrigatórias do curso, que vocês vão ver lá pelo 5º período. E o que a gente encontrou de resultado dentro desse problema? Bom, a gente viu que para o IDH, para o Índice de Desenvolvimento Humano, municípios que eram mais desenvolvidos, eles possuíam um maior risco.
o que a priori causou um certo espanto, no sentido de, poxa, mas será que são os municípios mais desenvolvidos que têm o maior risco de óbito? Não seria o contrário? Bom, não era um resultado esperado, mas a gente consegue explicar um pouquinho isso. Né? A gente está falando o seguinte: esses municípios mais desenvolvidos são municípios que têm mais infraestrutura, são municípios que têm melhores sistemas de saúde e, consequentemente, têm uma melhor capacidade de testagem. Então, talvez a gente tenha um maior número de subnotificação em regiões menos desenvolvidas. Aí vem aquele comentário que eu falei para vocês: é olhar para o dado, mas olhar não simplesmente olhar para o número que está sendo dado, mas é tentar entender o contexto no qual aquele número está inserido. Tá? O índice de vulnerabilidade social é um índice que mede a vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável o município, pior, mais pobre, ou seja, mais desigualdade existe nele. E o que a gente detectou é que, de fato, essa variável é uma variável relevante e que municípios mais vulneráveis tinham maior risco de óbito. Mais do que isso, se você pega dois municípios, por exemplo, um que tem 0,6 de índice de vulnerabilidade social, o outro tem 0,7, esse de 0,7 ele tem o dobro de chance de risco de óbito por Covid-19 quando comparado com esse município que tinha 0,6. Tá? A gente ainda conseguiu mensurar essa correlação de efeitos espaciais, então isso aqui era para tentar, de alguma maneira, responder aquele primeiro questionamento, que era ver quais eram as variáveis que estavam relacionadas, e aí para tentar identificar aquele segundo, que eram as barreiras, que eram as descontinuidades, a gente então estimou a superfície de risco para o modelo apropriado, e aqui a gente consegue mostrar para vocês um pouquinho do que eu estava tentando falar anteriormente. Então, olha só, aqui eu tenho o município de Campos dos Goytacazes. Então, o município de Campos, ele está aqui laranjinha. Percebam que os municípios mais a nordeste aqui, que são vizinhos deles, porque dividem fronteiras, têm comportamentos de risco semelhantes, então eu não tenho nenhuma descontinuidade. As descontinuidades estão sendo apresentadas por essas linhas aqui em azul. Então, olha só, Campos dos Goytacazes é vizinho desses dois municípios aqui, desses três, por exemplo, mas esses três municípios têm um risco muito menor do que Campos. Então, isso aqui está me dizendo que eu tenho uma descontinuidade nessa superfície de risco. Isso me permite identificar talvez clusters, talvez grupos de municípios que tenham um maior risco ou que tenham um menor risco. Tá? Então, nesse primeiro trabalho, a gente conseguiu, utilizando ferramentas de estatística, de responder esses dois questionamentos. Tá? Mas aí eu falei para vocês de uma grande área da estatística, que é a estatística espacial, que é a minha área de interesse, é onde eu venho desenvolvendo pesquisa dentro do departamento. Mas, assim, é uma área muito grande, que resolve muitos problemas, não resolve só esse problema que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, a gente está interessado em entender o impacto sociodemográfico e características do espaço no número de casos de homicídios, a gente tem ferramentas apropriadas. A gente pode, por exemplo, imagina só, sinistro é quando acontece algum incidente com o carro, né? Seja um roubo, seja um furto, seja uma batida. Imagina que a gente esteja interessado, né? Uma seguradora esteja interessada em estudar a dinâmica de sinistros em uma cidade. Isso pode, de alguma maneira, afetar o quê? A precificação do sinistro, né? A precificação da pólice, tá? Entender o comportamento dos focos de queimadas em uma determinada localidade, por exemplo, o Pantanal. Isso poderia fazer com que a gente definisse planos ou estratégias de combate a essas queimadas muito mais eficientes, tá? O segundo problema que eu resolvi trazer para vocês, acho que talvez seja do interesse de vocês, foi um trabalho desenvolvido com um aluno, com o Marcos Acrucci, e isso foi o trabalho de conclusão de curso dele no ano de 2018. O Marcos, na época, ele estava próximo a se formar e ele tinha algumas indagações, e as indagações que ele tinha eram a seguinte: poxa, Johnny, como é que é o mercado de trabalho para o estatístico, no sentido de, será que existem perfis de profissionais de estatísticas no mercado muito bem definidos? Será que a gente consegue identificar que perfis são esses? Eu falei, bom, Marcos, a gente pode tentar fazer isso. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma pergunta muito bem definida. O que a gente precisa? Precisa de dado. Quais são os dados que a gente vai utilizar? Nós utilizamos, nesse caso, os dados da RAIS. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. Isso é uma declaração que todas as empresas fazem anualmente para o Ministério do Trabalho. Então lá você tem informações sobre o número de funcionários, o salário desses funcionários, quantos são, ou seja, tem uma série de características associadas, né, à empresa. A gente avaliou um período de 2007 a 2017 e a gente fez essa avaliação no Brasil como um todo.
Nós pegamos dessa raiz todos os profissionais que eram contratados sobre essa profissão aqui, sobre essa família que é a família de profissionais da estatística, que envolve quem é contratado como estatístico ou quem é contratado como bioestatístico. E aí a gente fizemos várias análises para falar dessa evolução de vagas, evolução de renda salarial, ou seja, de uma série de quantidades. Eu trouxe, né, bom, resumindo, a ideia então era fazer essa avaliação descritiva, né, temporal, e identificar esses perfis. A gente usou como variáveis salário, porte da empresa, o KNAI, que é exatamente indicando em que ramo a empresa trabalha, a idade desse estatístico, e a gente utilizou a ferramenta técnica para responder os questionamentos, análise de correspondência múltipla. Poxa, Johnny, não sei o que é isso. Análise de correspondência múltipla é uma técnica que pertence a um grupo maior chamado análise multivariada. Análise multivariada é uma disciplina obrigatória do curso de vocês, que vocês veem um pouquinho mais lá na frente do curso, e a ideia é tentar identificar relações entre variáveis, entre categorias de variáveis. Tá? E o que a gente observou? Bom, primeiro aqui na parte descritiva ao longo do tempo. Aqui a gente tem o comportamento dos salários, tá? Aqui a gente tem, não sei se está dando para ver muito bem, mas aqui a gente tem um primeiro quadrante Brasil e depois a gente tem um quadrante para cada grande região. Então, o que cada caixinha dessa aqui significa? Isso está mostrando o comportamento dos salários. Então, quanto mais esticada é a caixinha, maior dispersão a gente tem nesses salários. Quanto mais achatadinha é essa caixinha, menor dispersão a gente tem no salário. Vale a pena chamar a atenção para essa linha do meio aqui. Essa linha do meio indica uma mediana, e a gente já viu isso lá, né, no ensino médio, no ensino fundamental. A mediana me diz o quê? Por exemplo, se eu avaliar essa caixinha, eu estou dizendo aqui que no ano de 2007, 50% dos estatísticos, dos profissionais de estatísticas, tinham salários superiores a R$ 10.000. Tá? Então aqui está mostrando, se a gente olhar para a região sudeste, é a grande região onde a gente tem, né, os picos de maiores salários aqui, né? A gente tem salários aqui bem altos, inclusive, para deixar a gente bastante motivado a estudar todos os cálculos, todas as probabilidades e inferências, né? Então a gente fica pensando no prêmio que a gente tem lá no final. Tá? Então aqui era simplesmente para a gente ir caracterizando a evolução. E aí a gente pegou o ano de 2017, e aí no ano de 2017 a gente foi tentar ver se a gente conseguia identificar esses perfis. Que perfis eram esses? Bom, nessa técnica, pessoal, se vocês vão olhar, cada triângulozinho desse corresponde a uma categoria daquelas variáveis que foram listadas. Por exemplo, ó, até 4 salários mínimos, de 7 a 10 salários mínimos. Então, eu tinha a variável salário, que foi categorizada, e aqui está me mostrando cada uma das categorias de todas aquelas variáveis. Quanto mais próximas essas categorias ficam, isso indica uma relação entre elas. Então, na identificação do perfil que o Marcos, né, na análise que a gente fez, a gente identificou 3 grandes grupos. Né? Um que ele resolveu chamar de monarcas, um que ele chamou de mecenas e um que ele chamou de burgueses. Mas, basicamente, a gente tem um grupo de profissionais que são mais velhos, que têm os seus maiores salários, o que é razoável, né? É o que a gente espera que aconteça, que trabalham em empresas de grande porte, que são estatutários, que trabalham de uma maneira geral com a administração pública. A gente tem um grupo intermediário que tem um grupo chamado mecenas, que possuem salários intermediários, é formado de uma certa maneira por recém-formados, com empresas de médio porte, e estão trabalhando muito na parte de finanças e informação. Uma grande característica associada a esse grupo são de alunos brancos e amarelos. A gente tem os burgueses, né? Esses burgueses seria o grupo formado por alunos, né, por profissionais que trabalham na parte de indústria, pesquisa e saúde, está associado com a cor de raça, né, negros e pardos, e com salários até 4 salários mínimos. Então, foram esses 3 grandes grupos que a gente conseguiu identificar. Eu vou passar rapidinho aqui para a última parte, para eu não me exceder no tempo. Falando sobre análise multivariada, gente, análise multivariada, eu falei de uma técnica, foi a análise de correspondência múltipla, mas a gente tem uma série de outras. Por exemplo, eu poderia falar aqui sobre a parte de métodos de recomendação. Como é que vocês acham que quando vocês ligam a TV lá no Netflix, lá no Amazon, eles fazem aquelas indicações para vocês? Eles usam técnicas de análise multivariada para tentar indicar
produtos que vocês possam consumir. Essa é a ideia, tá? Por último, eu vou falar aqui de maneira rápida do trabalho feito com o André Ribeiro, também foi um trabalho de conclusão dele, finalizado agora, no ano passado, e a ideia era identificar o impacto sociodemográfico em doenças coronarianas. Então a gente pegou uma amostra da população americana, que foi avaliada durante um período de 10 anos, e ao final desse período foi observado se esses indivíduos possuíam ou não possuíam doença coronariana. Então olha o meu desfecho, o meu interesse é possui ou não possui. Então eu tenho essa variável que eu quero entender. E eu quero entender essa variável em função do quê? Bom, eu quero ver se o sexo está relacionado com essa variável, se a idade, se a educação, se o número de cigarros. Ou seja, eu estou interessado em tentar identificar fatores que possam estar mais associados com o desfecho que é ter doença coronariana. Para fazer isso, a gente usou um modelo de regressão. Vocês têm uma disciplina no curso que vai trazer toda essa parte de modelagem para vocês. Então, esse modelo de regressão logística com uma correção de FURF, porque o problema em si era um problema que tinha características específicas, tinha uma quantidade de sucesso baixa, ou seja, a quantidade de pessoas com doença coronariana era baixa, comparado com aquelas que não tinham, então a gente precisava de um modelo que, de alguma maneira, levasse isso em consideração. E o que a gente encontrou de resultados? Bom, aqui tem uma tabela, que tem aqui um negócio chamado RC, que é razão de chance, tem um p-valor, uma coisa que vocês vão ver muito aí ao longo do curso, mas basicamente eu vou transformar essa tabela aqui em português palatável. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: com aquela análise, com a tal da regressão logística que a gente fez, a gente consegue perceber, por exemplo, que indivíduos do sexo masculino têm um risco de 61% maior de ter doenças coronarianas quando comparado com mulheres. Que a idade ela aumenta o risco de doença coronariana, que indivíduos mais escolarizados tinham menos chances de ter doenças coronarianas e que, por exemplo, se você pegar duas pessoas, uma que fuma 5 cigarros e uma que fuma 15, essa pessoa que fuma 15 cigarros, ela tem 22% mais risco de ter doença coronariana do que a pessoa que fuma 5. E algumas variáveis não mostraram relevância, ou seja, não estavam associadas com o desfecho que era ter doença coronariana, como a hipertensão. Eu trouxe esse exemplo aqui meio médico, mas para mostrar para vocês o seguinte: essa técnica é uma técnica muito utilizada, pessoal. Como é que vocês acham que é feito um empréstimo no banco? A pessoa não olha para você, basicamente, e diz: poxa, não, ele parece um cara legal, que vai me pagar, vamos lá, dar um empréstimo para ele. Exatamente olhar para o passado, pegar um desfecho, pagou ou não pagou? Quais eram as características que estavam mais presentes no grupo que pagaram? Como é que eu consigo, de alguma maneira, quantificar qual que é o impacto de você possuir, por exemplo, ser do sexo masculino, ser casado, ter um emprego que ganha tanto, não ter filhos? Como é que esse conjunto de características, qual é o score, qual é a probabilidade que eu tenho desse cara me pagar? Porque se essa probabilidade for de um determinado valor, eu assumo o risco e empresto dinheiro a ele. Então são modelos estatísticos, são ferramentas que podem ser utilizadas em diversos cenários, em diversos contextos, tá? E para finalizar, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre esses ex-alunos, não esses 3 com os quais eu acabei de falar para vocês agora, mas eu pude, né, no passado, tentar fazer uma busca sobre como os alunos estavam inseridos no mercado de trabalho, e aqui eu tenho, por exemplo, alguns deles mostrando onde eles estão trabalhando. Então aqui eu tenho a Cissa, que está trabalhando na Anatel, lá em Brasília. Eu tenho a Nadine trabalhando no Instituto de Segurança Pública. Eu tenho o Natan trabalhando no Instituto Federal do Amazonas, não como professor, como estatístico do IF do Amazonas. Eu tenho aluno trabalhando, por exemplo, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos aqui no Rio de Janeiro. Tenho alunos trabalhando nas Forças Armadas, na FAB e na Marinha. A gente tem ex-alunos trabalhando no IBOP, né, pesquisa de mercado, no próprio IPEA, que eu falei para vocês, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A gente tem alunos trabalhando no IBGE, afinal de contas é uma das grandes referências da nossa área. Na parte de bancos, por exemplo, no Itaú, em São Paulo. E, inclusive, em universidades
alunas mais do início do curso, assim que o curso foi formado. A gente tem hoje em dia, por exemplo, a Viviana e a Natália como professoras, não do departamento de estatística, mas do departamento de atuária e do departamento de saúde coletiva, para vocês verem as possibilidades que a profissão pode gerar para vocês. Então, assim, a minha ideia com a apresentação de hoje era trazer um pouquinho sobre as grandes possibilidades que vocês têm com a escolha dessa profissão. Acho que vocês foram muito espertos. Eu vou pedir só um minutinho, eu não sei se vai funcionar, mas eu tinha pedido a uma ex-aluna para gravar um vídeo para vocês e vou tentar passar aqui agora. Vê se vocês escutam. Não dá para escutar, não, Johnny. Não dá para ouvir, né? Tem que compartilhar o áudio. Tem como fazer isso? Eu acho que está muito baixinho. Eu acho que não vai dar, não. Johnny, tenta aumentar o seu volume. O meu está no máximo. Eu acho que para compartilhar o áudio, só se tivesse numa aba da internet. Como está no teu computador, acho que não vai. Bom, mas tá bom. Então vou ficar por aqui, era isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Espero que vocês tenham aproveitado a apresentação. Encontro-me à disposição de vocês, não somente hoje, mas ao longo dos próximos 4 anos de vocês aí na universidade. Quando essa pandemia passar, nós estaremos dentro dos muros da universidade. Espero encontrá-los, podem bater na minha porta e na porta dos demais colegas, para que a gente consiga trabalhar mais próximo. Acho que é super importante que a gente faça isso. Vocês estão me ouvindo, né? Bom, a minha ideia agora é o seguinte, eu vou fazer a apresentação dos outros professores, então fechar o bloco de apresentações e depois eu abro o espaço para perguntas, tá bom? Porque assim a gente concentra tudo no final, tá bom? Então, vou passar agora a palavra para a professora Mariana Albi, que é professora do Departamento de Estatística e nossa vice-coordenadora também, né? Vocês devem ter visto o vídeo lá da aula inaugural, boas-vindas. Vídeo de boas-vindas, em que ela se apresentou, e ela vai falar um pouquinho exatamente da parte de ensino, né? Quer dizer, programas de ensino dentro da Universidade Federal que vocês podem participar. Mariana, com você. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer esse espaço, né? Eu acho que é sempre válido a gente tentar mostrar aos alunos mais oportunidades dentro da universidade. E, como a Ana falou, para quem não me conhece, eu sou a professora Mariana Albi. Atualmente, eu também sou a vice-coordenadora do curso de graduação em Estatística. E, para aqueles que estão chegando agora, eu queria novamente dar as boas-vindas. Eu espero que, apesar da distância, vocês estejam se sentindo bem acolhidos pelos professores do departamento, dos departamentos vizinhos também, né, da matemática, que vocês estão tendo contato agora. Bom, independente de quem está chegando agora ou não, eu também queria aproveitar e desejar para todos um ótimo início de semestre e votos de que a gente em breve possa se encontrar pessoalmente, tá bom? Bom, então falando um pouquinho mais do motivo de eu estar apresentando hoje, além de dar as boas-vindas para vocês, eu também sou atualmente a coordenadora de monitoria do Departamento de Estatística, vice-coordenadora de curso e coordenadora da monitoria. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o programa de monitoria para vocês. Já peço desculpas, porque certamente a minha apresentação não vai conseguir ser tão interessante quanto a do Johnny, né? Mas isso acontece sempre, gente, independente do tema da apresentação, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu fiz aqui algumas observações para eu não me perder, né, para passar todas as informações que eu acho relevantes sobre o programa de monitoria para vocês. Bom, então, só explicando um pouquinho do que é o programa de monitoria da UF, ele é um programa coordenado pela nossa pró-reitoria de graduação e ele tem 2 objetivos principais, né? O primeiro é o de oferecer aos alunos a oportunidade de ter mais contato com as atividades dos docentes.
Então, como a preparação de aulas, preparação de material, então, no sentido de contribuir para a formação dos alunos que eventualmente possam se interessar pela carreira docente, especialmente no nível superior. E, em paralelo, também oferece aos outros alunos a oportunidade de ter mais suporte nas disciplinas. Então, o aluno monitor, ele trabalha tanto auxiliando os professores, quanto auxiliando os alunos que estão assistindo às disciplinas vinculadas aos projetos de monitoria. Então, para vocês entenderem um pouco melhor sobre as atividades do monitor, eu listei as principais atividades aí nesse slide, que são basicamente o atendimento aos alunos das disciplinas, para tirar as dúvidas. Maria, está faltando você compartilhar a apresentação. Não funcionou? Não. Desculpa, eu vou voltar, então. Só um minutinho. Desculpa, eu acabei esquecendo de perguntar para vocês se estava funcionando, né, antes de passar os slides. Só um minuto. Está funcionando agora? Sim. Tá bom. Desculpa, gente. Obrigada por avisar. Então, voltando aqui nas atividades, né? Então, dentre as principais atividades do monitor, a gente tem atendimento aos alunos das disciplinas, para tirar dúvida tanto da teoria quanto de exercícios, auxiliar na preparação de listas de exercício e resoluções, especialmente nas aulas práticas, apoio nas sessões de laboratório e elaboração de material didático vinculado a essa disciplina. Além dessas atividades, dependendo do projeto ao qual o aluno está vinculado, ele também pode exercer outras atividades em comum acordo com o professor orientador desse projeto, mas sempre atividades relativas ao processo de aprendizagem das disciplinas. Bom, atualmente, o nosso departamento está com 13 projetos, a gente está em processo de seleção de monitores, e essas aí são as disciplinas que estão sendo atendidas pelos projetos de monitoria nesse momento. Então, vocês podem reparar que a grande maioria dos nossos projetos são voltados para disciplinas do curso de estatística. Então, mesmo os calores podem ver aqui que a gente tem um projeto para a disciplina estatística 1. Então, tudo correndo bem, em breve vocês vão ter um monitor para auxiliar nas atividades das disciplinas também. E além das disciplinas do curso de estatística, o departamento de estatística atende a vários outros cursos da universidade. Então, a gente tem 4 projetos que atendem a esses cursos divididos em blocos de acordo com as áreas de cada curso. Então, a gente fez 4 grandes projetos que estão associados às ciências humanas, ciências da vida, engenharias e economia. Bom, legal, professora. Eu gostei da ideia de ser um monitor, eu me identifiquei com as disciplinas, eu gostaria de aprender mais sobre essas atividades docentes. Como é que eu faço para ser um monitor, então? Então, eu coloquei aqui as principais etapas que acontecem até o monitor conseguir assumir essa vaga e trabalhar em conjunto com a gente. Então, primeiro, os departamentos de ensino ou as coordenações de curso submetem projetos à Prograde, projetos que são ligados ao ensino e que solicitam vagas de monitoria para a Prograde. A Prograde avalia os projetos enviados por toda a universidade e, dependendo do orçamento disponível, ela aloca a bolsa para todos ou para pelo menos parte desses projetos que ela julga serem realmente interessantes. Bom, o departamento recebe essas vagas e aloca nos seus projetos e abre processos seletivos. Então, no momento, por exemplo, a gente está com processos seletivos que, em geral, acontecem através de provas e entrevistas. Então, existe um sistema de monitoria, que é um sisteminha que vocês têm acesso via IDUF. Os alunos entram nesse sistema, leem os editais de monitoria daquelas disciplinas que eles, eventualmente, tiveram mais interesse, têm mais afinidade, e, se inscrevendo nesses processos, eles participam do processo seletivo para concorrer a uma bolsa, caso essas bolsas sejam liberadas pela Prograde. Então, o valor atual da bolsa é de R$ 400. Bom, professora, gostei da ideia, gostaria de me inscrever, mas
infelizmente, eu ouvi dizer que não tem mais bolsas disponíveis. O que eu faço nesse caso, então? Eu não posso ser mais monitor? Bom, na verdade, existem outras duas alternativas nesse caso, que são a monitoria voluntária e os projetos de ensino do departamento. Então, além da monitoria com bolsa, a gente tem essas duas outras alternativas quando a demanda de alunos interessados nesse tipo de projeto é muito grande. Bom, no caso da monitoria voluntária, ele é um programa também da Prograde e ele funciona de maneira muito, muito parecida com um programa de monitoria usual. A maior diferença é o fato do aluno realmente não receber bolsa. Mas ele pode ou não ter um processo seletivo próprio, se por decisão do departamento, o monitor voluntário, ele pode passar pelo mesmo processo seletivo que um outro monitor. E, basicamente, as atividades que esse monitor executa são as mesmas de um monitor que está no projeto de monitoria usual. O grande problema da monitoria voluntária é que, como ele tem regulamentação feita pela Prograde, em geral, ele segue um calendário próprio e nós, do departamento, não temos muita flexibilidade na seleção de monitores nesse caso. Então, uma alternativa, caso o aluno queira trabalhar mesmo sem bolsa e ele não consiga atender os prazos da monitoria voluntária, é conversar com um professor daquela disciplina que ele teve afinidade sobre um projeto de ensino. Então, um projeto de ensino, ele é basicamente um projeto desenvolvido internamente no departamento, pelos professores do departamento. Como o próprio nome diz, ele também envolve só atividades voltadas ao ensino. Então, esse projeto, ele pode ser de apoio a alguma disciplina ou de desenvolvimento de algum material voltado para alguma disciplina. E, em geral, esses projetos de ensino, eles estão divididos também em dois blocos. Os projetos de iniciação ao ensino, onde o foco principal é o aluno, e os projetos de ensino, onde o foco principal é o docente. Em ambos os tipos de projeto, nós permitimos que esses projetos tenham alunos vinculados. A diferença é exatamente o foco. Então, por exemplo, num projeto de iniciação ao ensino, o professor pode trabalhar com um aluno como se ele fosse monitor da disciplina, ensinando ele a preparar uma aula, preparar um material. E um projeto de ensino pode ser simplesmente um projeto no qual o professor quer fazer um livro, um software ou algum material específico da disciplina, e ele simplesmente convida o aluno como uma equipe de apoio, sem que necessariamente esse aluno tenha contato com os outros alunos da disciplina. Bom, então, basicamente, essas são as três formas, né, de atuar em atividades de ensino no departamento, envolvendo alunos. Se vocês precisarem de mais informações, primeiro sobre a monitoria, eu sugiro que vocês visitem o nosso sistema de monitoria. Está aí o site para vocês terem acesso, o login é o CPF de vocês e a senha é a mesma do IDUF. Então, lá vocês conseguem ver exemplos de projetos que estão acontecendo na universidade toda, mas também podem fazer essa busca restringindo por departamento ou coordenação. A gente sempre coloca informações sobre os nossos projetos também no site da coordenação do curso de graduação em Estatística e no site do Departamento de Estatística. E sempre que a gente tem alguma novidade, como processos seletivos abertos ou chamadas para outros editais, a gente tenta divulgar sempre nas nossas redes sociais. Então, eu sugiro que vocês acompanhem e, tendo qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por algum desses canais ou diretamente comigo ou com a coordenação, que a gente está sempre à disposição para tentar ajudar, tá bom? Então, é isso. Ana, seu microfone está fechado. Ok. Só complementando o que a Mariana falou, vocês como alunos, é importante vocês olharem o site da monitoria, porque vocês também podem ser monitores de outros departamentos, né? Eu ontem mesmo recebi uma mensagem da chefe do Departamento de Computação, de Ciência da Computação, anunciando que tem projetos abertos de monitoria que os alunos da estatística poderiam fazer. Na verdade, são projetos ligados às disciplinas, tá?
Mas agora, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para a Karina Yurigo, que vai falar um pouco da parte de pesquisa dentro da universidade, do IME e da universidade. Karina, com você. Obrigada, Ana Maria. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem enxergar a tela? Sim. Sim. Ok, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a coordenação do curso pela oportunidade de falar um pouquinho sobre iniciação científica com vocês, né, os ingressantes. Sou professora do Departamento de Estatística, né, meu nome é Karina, e eu também sou a representante do departamento na Comissão de Iniciação Científica do IME. Vocês devem estar se perguntando, né, o que é iniciação científica, né? A iniciação científica é um programa voltado para projetos de pesquisa em todas as áreas de conhecimentos. E tem como objetivo despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes da graduação, né? São projetos focados no aluno, né? O aluno vai desenvolver uma pesquisa científica orientada por um ou mais professores, tá? As principais atribuições, né, da Comissão de Iniciação Científica do IME é divulgar e apoiar atividades relacionadas à iniciação científica no IME, como, por exemplo, seminários, encontros, editais de bolsas, entre outros. E assessorar docentes e discentes em matéria de iniciação científica, quer dizer, assessorar professores e alunos a respeito de iniciação científica. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a iniciação científica, vocês podem entrar em contato com a comissão, tá? Estamos aqui para ajudar vocês. A comissão possui um site onde colocamos diversas informações sobre iniciação científica, né? Lá vocês podem encontrar uma lista de projetos realizados no IME desde 2018 e também, né, dos projetos em andamento. Além disso, tem uma lista de docentes e suas linhas de pesquisas, né? Então, assim, se vocês estiverem interessados em se aprofundar em em determinado assunto, né, ou tema, vocês podem procurar o professor através dessa lista, né? Caso não encontre, vocês podem entrar em contato com a comissão através desse e-mail, né, que a gente vai tentar ajudar você a encontrar um professor que está trabalhando nessa área de interesse, tá? Então, o e-mail da comissão é ic.ime.comissão@id.uf.br, tá? Também colocamos informações sobre os seminários e encontros de iniciação científica do IME, tá? Atualmente, esses seminários e encontros, eles estão em pausa devido à pandemia, né? Mas em breve eles vão voltar, tá? Nos seminários, os alunos têm a oportunidade de apresentar os seus projetos, e o que é interessante aqui, né, desses seminários, é que o aluno não precisa ter finalizado o projeto, tá? Ele pode estar no começo do projeto e apresentar as metas, os objetivos do projeto nesses seminários, tá? Já nos encontros, é a vez do professor apresentar sua linha de pesquisa aos alunos, e também, né, é uma maneira de conectar os professores e os alunos que estão interessados em trabalhar com iniciação científica. Vou falar um pouquinho, então aqui é só mostrando para vocês, né, a carinha do site da Comissão de Iniciação Científica. Tá? Vou falar um pouquinho sobre iniciação científica dentro do Departamento de Estatística, tá? Atualmente a gente tem 9 projetos em andamentos, com um total de 11 alunos envolvidos. São projetos teóricos como práticos e estão relacionados às várias áreas de conhecimento, como, por exemplo, área da saúde, área da neurociência, dados socioeconômicos, financeiros e projetos ligados a um assunto em alta, como aprendizado de máquinas,
modelos de recomendação, processamento de imagens e reconhecimento de padrões, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o Johnny também comentou um pouquinho sobre esses modelos, né? Modelos de recomendação, coisas que estão muito em alta no mercado, tá? Eu vou encerrar essa apresentação com esta imagem e um breve relato, né? Nas minhas primeiras aulas de cálculo 1, o professor, no final de uma aula, né, começou a falar um pouquinho sobre as oportunidades que a gente tinha dentro da universidade, né, o que ela oferecia. E que a gente deveria aproveitar essas oportunidades, que não era só aula e festa, né, pessoal? E uma dessas oportunidades era a iniciação científica. E naquele dia, né, o professor plantou uma sementinha na cabeça dos alunos. E depois de um tempo, né, essa sementinha na minha cabeça germinou, né, e floresceu, gerou muitos frutos, definiu um pouquinho a minha carreira profissional, né. Então, pessoal, eu espero que com essa breve apresentação aqui eu tenha plantado essa sementinha na cabeça de vocês e quem sabe um dia essa semente, em algumas dessas sementes possam germinar, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada novamente à coordenação, à atenção de vocês. E é isso. Seu microfone está fechado, Ana Maria. Acabei de abrir. Obrigada, Karina. Só uma pergunta, no e-mail não tem o tio no comissão, né? Só para deixar claro, né? É sem tio, né? Agora é você que está sem microfone. Não, não tem um tio. Foi erro mesmo. Aí depois eu vou também colocar essas informações no site da coordenação, né? Então é bom ter sempre os endereços certos. Obrigadinha, Karina. E agora eu vou passar, então a gente já viu 2 dos pilares. A gente primeiro teve um panorama geral, depois teve a universidade, a gente tem 3 pilares básicos, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, agora eu passo a palavra para o professor Rafael Herbist, que vai dar essa visão da extensão, né, do que a gente tem de extensão dentro do nosso departamento, dentro da UF, e oportunidades que geram oportunidades para os alunos do curso de estatística. Rafael, eu vou deixar vocês mesmos se apresentarem, porque eu já cometi essa gafe com os outros 2. Então, Rafael, por favor, se apresente. Tá bom, obrigado. Bom, meu nome é Rafael, né, sou professor também do Departamento de Estatística, também sou estatístico de formação, mestrado e doutorado. E então, primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais sobre as atividades de extensão que existem no Departamento de Estatística e que vocês podem estar envolvidos em todas elas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso laboratório de estatística. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Já foi, né? Foi. Bom, então antes de contextualizar para vocês o que é extensão, né, como a Ana Maria falou, a universidade ela é formada por 3 grandes pilares: o pilar do ensino, que a Mariana apresentou para vocês, o da pesquisa, né, que a Karina acabou de falar, e o pilar da extensão, né, que na verdade junta um pouco disso tudo que a gente vai aprendendo, tanto de ensino quanto de pesquisa. Então, o Laboratório de Estatística, ele é um programa de extensão que existe no Departamento de Estatística, né? Hoje eu estou como coordenador, e ele tem alguns membros fixos ao longo desse, que são escolhidos anualmente, né? Mas todos os professores do departamento podem atuar e trabalhar dentro desse laboratório, né? Então, os membros fixos desse ano de 2021 são a professora Ana Beatriz, a professora Ana Maria, a professora Jéssica, que está aqui, o professor Johnny também, que está aí, acabou de falar com vocês, a professora Ludmila, a professora Márcia, e a chefe de departamento, que também é professora do departamento, a professora Patrícia, tá? Então, o que é o Laboratório de Estatística, né? O laboratório ele surgiu em 1993, quando ninguém era nascido,
por uma ideia da professora Ana Beatriz e com alguns outros professores do departamento, né, para gerar parcerias com pesquisadores e desenvolver trabalhos de outras áreas, né, dando aquela experiência que um estatístico tem para contribuir, como o Johnny mostrou, né, como é que a gente atua em diversas áreas. Eu acho que esse é o grande legal da gente, a gente consegue atuar em qualquer área que exista, né, então criar essas parcerias de pesquisa para poder gerar, né, como naquela época não existia tanto incentivo assim, né, público, com verba, com financiamento para pesquisa, então eles tiveram essa ideia de criar esse laboratório, que via o laboratório iriam ser criados parcerias com diversos pesquisadores, sejam da universidade, sejam externos à universidade, né? Então, desde lá, o laboratório vem funcionando e em 2011 ele se tornou um programa de extensão do Departamento de Estatística. Então, a diferença de um projeto de extensão para um programa é que um programa, ele funciona como se fosse um guarda-chuva, né? Você pode atribuir diversos projetos dentro daquele programa. Então, hoje, o LES oferece diversas atividades dentro dele. E o que é extensão, né? Qual é a diferença dele para uma pesquisa, para um ensino? E vocês vão ver que, às vezes, existe uma certa dificuldade de a gente definir muito bem o que é extensão. Então, extensão, ela tenta unir a prática do conhecimento científico que a gente tem da pesquisa e do ensino com as necessidades da comunidade. Então, tudo que a gente tenta trabalhar para dar de retorno à sociedade, seja de forma imediata, seja a longo prazo, isso tem um viés de extensão, né? Então, a gente precisa trabalhar tendo os nossos conhecimentos que a gente aprende no ensino e na pesquisa, mas voltado para a sociedade, para as necessidades que aquela sociedade tem, tá? Então, isso configura a extensão. E o laboratório tem diversas atividades com esse viés, com esse tipo de trabalho que a gente tenta desenvolver dentro desse programa. E aí eu vou apresentar para vocês algumas atividades que existem no laboratório e eu vou detalhar cada uma delas para vocês e mostrar também como é que a participação de vocês pode se dar via laboratório. Tá? Então a gente tem desde assessorias, cursos, seminários, projetos individuais, que são parcerias que a gente cria com outras instituições, outros laboratórios e tudo mais, e eventos, né? Então, vou começar a falar sobre assessorias, que é o carro-chefe do nosso laboratório, é onde os nossos professores mais atuam, né, que a gente acaba tendo uma dinâmica maior, um envolvimento maior também dos alunos, né? Então, a gente presta assessorias, né, gratuitas para pesquisadores e estudantes internos e externos à universidade, à UF, né, especificamente, e para algumas empresas que solicitem, aí existe algum certo tipo de cobrança, até mesmo para a gente conseguir financiar a participação dos alunos dentro desses projetos, né? Então, como é que funcionam essas assessorias? O que são essas assessorias, né? Geralmente, as pessoas de outras áreas pensam numa universidade, você tem diversos departamentos, diversos outros pesquisadores em outras áreas atuando, e como o Johnny falou, vocês viram que a gente consegue atuar em diversas linhas, né? Seja na área de saúde, áreas sociais, áreas econômicas e tudo mais. E essas pessoas geralmente não têm o conhecimento técnico e estatístico que a gente tem, né, que a gente consegue fornecer. Então a gente acaba criando um processo de vamos trabalhar com eles e vamos criar essas parcerias em conjunto, prestando essa assessoria àquela necessidade que eles têm para resolver algum problema do trabalho deles, né? Então, a gente abre essas assessorias, elas existem, né? Todo ano a gente vai renovando a abertura dessas assessorias, a gente fecha um período do laboratório, então fica aberto durante o ano inteiro. Qualquer pesquisador ou qualquer pessoa pode chegar lá e fazer uma solicitação de assessoria, a gente repassa para os professores que fazem parte do laboratório, todos aqueles professores membros, e a gente inicia esse trabalho em parceria com aquele pesquisador que deu entrada. Então, só para dar um exemplo para vocês, em 2020, por conta da pandemia, a quantidade de assessorias que existiram no departamento acabaram sendo reduzidas, né? Então, a gente teve um total de 28, eu trouxe 2 exemplos do que pode surgir, né, nessas assessorias. Existe uma demanda da Procuradoria-Geral do município de Araruana para avaliar o panorama sobre a Covid naquele município, né? Então a gente criou um boletim epidemiológico sobre o coronavírus, né, para Araruama e para os municípios vizinhos, Araruama da região dos lagos. Então, esse foi um tipo de assessoria, né? Aquela procuradoria, ela tinha uma demanda para saber se acabava com o lockdown ou não naquela cidade e procurou a gente para poder auxiliar eles nessas análises desse tipo de dado, que eram os dados do Covid na época, tá? Um outro exemplo é uma aluna de mestrado do Programa de Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde da própria UF,
solicitou uma assessoria para desenvolver um score de risco para pacientes internados no Hospital Universitário da UF. Então, ela tem uma pesquisa, que faz parte da pesquisa do mestrado dela, né, da dissertação de mestrado dela, e ela precisava criar esse score utilizando metodologia estatística, né? No final das contas, acabou utilizando um dos modelos que o Johnny falou, que era um modelo logístico. Então, ela tinha essa demanda e solicitou a gente. Então, a gente acaba criando grupos de parcerias, né, onde a gente vai lá e trabalha com pesquisador de outra área. Em todos esses, ou na maioria dessas assessorias, a gente acaba sempre envolvendo os alunos, porque o objetivo é esse, né? Então, um dos objetivos do laboratório não é só ter esse viés de extensão e ter um retorno imediato para a sociedade, mas sim envolver os alunos do nosso curso para que vocês possam ter uma vivência prática da atuação de um estatístico. Então, assim, quando vocês se formarem, vocês forem trabalhar, seja no meio privado, seja no meio público, né, nas empresas privadas ou empresas públicas, vocês vão ter que trabalhar com dados, com informações. Então, por que não trabalhar agora, onde a gente consegue ter essa experiência, ver quais são as necessidades que existem, ver quais são os trabalhos possíveis que a gente pode atuar, para a gente pegar essa experiência, para a gente aprender, para a gente se desenvolver, para quando a gente estiver sozinho lá depois, porque a gente vai estar em algum momento sozinho atuando como estatístico, né? A gente ter essa experiência, ter essa bagagem, né? Então, isso que é o importante dessas assessorias, para vocês entenderem, são problemas práticos que existem na vida real e a gente vai trabalhar com eles e tentar solucionar eles da melhor forma possível. Então, como é que vocês se envolvem nessas assessorias? Anualmente, o LES abre uma chamada para os alunos poderem participar, se cadastrar, demonstrarem interesse em participar dessas assessorias. Então, a gente cria uma lista de alunos que têm interesse em participar, né? E a gente deixa essa lista reservada, os professores têm acesso, porque uma vez que chega o atendimento, o professor vai ver qual é o perfil, a gente pergunta quais são os interesses de área de atuação de vocês, né? Aqui eu acho que eu só trouxe exemplo de áreas da saúde, mas a gente recebe assessorias com temas de outras áreas, e aí, dependendo do seu interesse, o professor vai lá, te chama e você participa desse projeto, desenvolvendo as análises, aprendendo, né, como desenvolver, como solucionar problemas, porque na vida real é um pouco diferente, né? A gente, às vezes, não é tão... Vocês vão ver ao longo do curso, né? Não é tão simples resolver alguns problemas. Então, isso é o legal, tá? Então, em 2021, a gente ainda está com essas assessorias, a gente já tem 21 assessorias, e aí eu trouxe aqui 2 exemplos de assessorias que chegaram, né? Uma estava interessada em avaliar a análise espaço-temporal dos casos de dengue na cidade de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, também faz parte de um projeto da dissertação de mestrado de uma aluna do mestrado em saúde pública da Fiocruz, então são instituições externas à UF, e o outro é avaliar o impacto da intervenção nutricional em pacientes com doença renal também, que é uma solicitação de uma pesquisa que uma professora do Departamento de Nutrição da UERJ está fazendo. Tá? Então, todas elas têm professores que estão à frente dessas assessorias e algumas têm alunos participando e aprendendo, se desenvolvendo e vendo como na prática funcionam essas análises. Tá bom? Bom, o outro tipo de atuação, de atividade que existe no LES são os cursos, né? Então, a gente está iniciando agora, né, esse processo de colocar os cursos para funcionar, né, abrir esses cursos. Então, a gente tem aqui uma lista de cursos que a gente pretende oferecer sobre ciências de dados, machine learning, e aí são nomes que vocês vão aprendendo ao longo do curso, mas são nomes que estão muito em alta também, né? Parte de dashboard, quando você entra lá no site da prefeitura, que tem aqueles dashboards todos automatizados, que você passa o gráfico que está funcionando, né? Tipo um painel de informação. Então, dá para a gente fazer isso utilizando o software que vocês vão aprender ao longo do curso, que é o R, o Python, né? Então, a gente consegue fazer tudo isso, desenvolver isso, né, ao longo desse curso. É óbvio que esses cursos são mais para o público externo, mas e são cursos também que não são gratuitos, né? Mas existe também uma porcentagem das vagas para alunos do nosso curso, uma porcentagem das vagas de gratuidade. Então, a gente vai iniciar este ano com o primeiro curso, que é o curso de Ciência de Dados em R1, né? Que a gente pretende iniciar, ele vai começar em outubro, ele tem duração pequena, são cursos mais simples, introdutórios, que o professor vai ser o Johnny, tá? Mas na agenda de 2022, a gente pretende colocar os demais cursos e ter sempre essa agenda atualizada. E aí, qual é o legal disso também? É que
a gente vai conseguir envolver alunos para atuarem como monitores nesses cursos, recebendo, tendo um financiamento, uma vez que o curso é financiado, então a gente vai ter recurso para isso. Então a participação de vocês também pode existir nesses cursos, mas não como aluno, e sim como monitor para auxiliar o professor que vai estar no curso, tá? Bom, a terceira atividade que existe no laboratório, no LES, né, são os seminários, onde a gente busca sempre trazer nesses seminários, né, trabalho de pesquisas que já foram concluídas, pesquisas que estão em andamento, trabalhos que têm aquele viés de extensão que eu falei para vocês, né, que usam aquele conhecimento da pesquisa, tudo que você já aprendeu, mas para ter um retorno para a sociedade, com a parte de ensino, pensando mais em educação estatística, trabalhos de iniciação científica dos nossos alunos, ou de TCC dos nossos alunos, né, que vocês também podem ser convidados para apresentar nesses seminários, né? Então, o responsável desses seminários, que se chama Papos Aleatórios, sou eu, tem a colaboração da professora Patrícia. O Papos Aleatórios é o nome oficial, né, desses seminários, porque o Papos Aleatórios já existia no departamento e o LES tinha um ciclo de seminários também. Então a gente resolveu juntar tudo numa coisa só para ter um canal oficial de produção desses trabalhos, né, de exposição desses trabalhos dentro do departamento. Então tudo agora está dentro do LES e continua mantendo o nome que já era conhecido dentro do departamento, que é o Papos Aleatórios, tá? Então ele ocorre às terças, né, sempre às 16 horas. Então, aqui eu coloquei um pedaço da agenda do que já está programado até agosto. Nessa semana teve a apresentação da Aline Nobre, que era da Fiocruz, eu acho que alguns de vocês estavam lá também. Ela falou sobre um trabalho desenvolvido dentro do projeto ELSA Brasil, né? No dia 6/7, a gente vai ter a professora Ludmila, que é a professora do departamento também, falando sobre o que ela trabalhou no pós-doutorado dela, que tem a ver com exposição ambiental e efeitos na saúde. No dia 20 de julho, a gente vai ter o Tiago. O Tiago, eu acho que eu vi ele por aqui. Ele é aluno do curso de graduação. Ele está, acho que, se não me engano, no 8º período, no último período. Ele vai apresentar um trabalho que ele desenvolveu na iniciação científica dele, junto com a orientadora dele, que é a professora Jéssica. Tá? E eles vão falar sobre... Ele vai falar sobre filtragem colaborativa no R. Em agosto, a gente vai ter a professora Mariane, que é a professora do Departamento de Estatística da UFRJ, lá do Instituto de Matemática, onde ela vai falar do projeto Arboalvo, que é um projeto que trata sobre arboviroses. E no dia 24, a gente vai ter o professor Johnny, que vai falar sobre disponibilidade, medidas indiretas para a disponibilidade de armas de fogo no Brasil. Então, todos esses trabalhos, eu botei um nome que não tem nenhum nome ali de estatística, tá? Mas todos eles envolvem estatística. Então, para vocês já terem ideia da agenda que a gente já tem no LES, até final de agosto, e aí a gente vai continuar essa agenda até o final do ano. Bom, a penúltima atividade que existe no laboratório são os projetos, né? Uma das ideias que a gente tem é criar parcerias com instituições externas à UF, ou até mesmo com grupos dentro da UF. Certo? Então, um projeto que a gente tem é o projeto que é uma parceria junto com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eles tinham uma demanda de trabalho onde eles queriam responder algumas perguntas, né? Então, eles precisam saber como é que é a dinâmica de crimes no Estado do Rio de Janeiro e como é que se associa com índices de educação, de saúde e tudo mais. Então, isso tem tudo a ver com viés de extensão, né? A gente vai desenvolver um trabalho onde isso vai ser aplicado diretamente, vai ter um retorno imediato para a sociedade, para a atuação da polícia militar e tudo mais, né? Então, isso é tipicamente um projeto de extensão que a gente vê. Então, a gente criou essa parceria onde o responsável desse projeto é o professor Johnny, conta com a minha colaboração, e nesse projeto a gente já tem 6 alunos do curso de estatística atuando e trabalhando junto com a gente nesse projeto. Tá? Então, esses são os alunos, a Aline, a Dayana, o Felipe, a Júlia, o Pedro e a Uxim. A gente agora vai começar o painel Covid, né? Essa ideia desse painel Covid é para falar sobre os dados de Covid em diferentes escalas, esferas, né? Desde o município de Niterói, o estado do Rio, o Brasil, dados internacionais. Esse projeto ele foi idealizado no ano passado, ele começou no ano passado e tinha um nome diferente, que era JET contra a Covid, e foi proposto pelo professor Wilson, e tinha a participação de diversos professores do Departamento de Estatística, dentro do Instituto de Matemática também, e Estatística lá da UF, e professores de outras instituições, só que por conta de falta de financiamento, que é uma realidade que a gente vive na universidade, ele acabou tendo que ser paralisado. Então, a nossa ideia agora,
com o Johnny sendo responsável e com a colaboração da professora Jéssica, da Karina e minha, a gente retomar esse painel, né? É lógico que a gente vai poder acrescentar outras análises que eram feitas, agora a gente já tem informação sobre vacinação, então vai ser bastante legal. E a gente vai ter a participação de alunos também, tá? Então a gente vai abrir uma chamada, assim como a gente abriu para o projeto do ISP, a gente vai abrir uma chamada para a participação de vocês nesse painel Covid, que vai ser em breve, e vocês vão saber quando essa chamada for ocorrer, né? E por fim, a gente está costurando ainda um projeto com o laboratório da Fiocruz, que é um laboratório que trata com dados de mosquitos, né, dentro da Fiocruz, então eles têm bastante informação, bastante pergunta que eles têm, que a gente vai auxiliar nessas respostas utilizando a análise estatística, tá? Então, em breve, a gente vai ter mais esse projeto, onde a gente também vai ter a colaboração de alunos, então vai ter outra chamada para a participação de vocês, tá? A gente, quando um projeto envolve recurso financeiro, a gente consegue repassar esse recurso para vocês via bolsa. Quando o projeto não tem, a gente tenta buscar outras formas de financiamento dentro da universidade. Mas, nos tempos de hoje, a gente não tem conseguido mais esse tipo de financiamento. Então, por exemplo, esses alunos que estão participando do projeto do ISP, eles não têm nenhum recurso, a gente não consegue dar nenhum tipo de bolsa para eles, assim como do painel Covid e provavelmente do projeto Latema. A gente sempre busca, tá? Então a gente não garante nada, pode ser que aconteça, a gente consiga algum tipo de recurso, mas pode ser também que não. Então só para vocês estarem cientes que nem sempre vai ter recurso envolvido para pagamento de bolsa da participação de vocês, mas eu sempre penso assim, a gente tem sempre duas formas de ganhar, né? Não só em dinheiro, tem formas de ganhar em conhecimento, em aprendizado, em experiência, né? Em publicação, onde você vai ter um artigo publicado a partir do trabalho que é desenvolvido. Então tem outras formas de a gente tentar ganhar, tá? Mas a gente sempre tenta buscar a forma de ganho financeira também. E aí, para a gente finalizar, a gente também promove eventos, né? Então a ideia do LES é também poder promover workshops, mesas redondas, encontros, congressos, semanas, né? Onde você tem encontros de pesquisadores, de alunos, apresentação de trabalhos, e você consegue ter aquela troca científica ali dentro daquele grupo. E em 2001, o LES vai ajudar a organizar a Semana da Estatística, a 12ª Semana da Estatística da UF, que é organizada pelo departamento, o LES é do departamento, né? E ela ocorre, a Semana da Estatística sempre ocorre na semana acadêmica, né? Então a comissão é formada por esses professores, a professora Estelina, Jéssica, Johnny, a Mariana, a Patrícia e eu, e ela vai ocorrer neste ano, na semana acadêmica, que ainda não tem data definida, mas geralmente é em outubro, tá? Então assim que tiver a data, a gente vai divulgar, o departamento vai divulgar, a coordenação vai divulgar, o LES também vai divulgar, para vocês saberem, tá bom? E a participação de vocês, é óbvio, não preciso nem falar isso, é fundamental, é importante para vocês verem os trabalhos que vão ser apresentados, verem as discussões que vão rolar nessa semana, tá? De outros pesquisadores, de pessoas de outras instituições. E é isso. Bom, então eu queria encerrar aqui com vocês agradecendo, eu acho que esse momento de troca, assim, de mostrar o que existe dentro da nossa universidade, e a mensagem, eu acho que eu falei tanto, e eu falei para Ana que eu ia passar com certeza do tempo, porque eu falo muito, eu vou me empolgando, eu não paro de falar. E aí, eu acho que a mensagem que eu queria passar para vocês é a seguinte: vocês viram tudo que pode acontecer dentro da universidade, né? Então, participem do que a universidade oferece para vocês. Esse é um ambiente de conhecimento, é o período que vocês vão aprender muito na vida de vocês, tanto da parte acadêmica, da parte pessoal. Então aproveitem este momento. Muitas pessoas gostariam de estar nessa situação e não estão, mas vocês estão. Então aproveitem, a universidade oferece diversas atividades para vocês, tudo que vocês possam fazer, vão lá e procurem, se informem, busquem, tenham interesse e façam. Tá? Façam, porque vocês vão ver que é um momento único na vida de vocês e que vai valer muito a pena. Tá bom? Então, aqui é o site do LES, onde a gente faz todas as divulgações. A gente tem a página do Instagram, onde também a gente divulga, então sigam a nossa página. E também tem lá no Facebook. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês podem me procurar pelo site, pelo e-mail do LES, que está aqui disponível para vocês. Tá bom? Era isso, e obrigado. E a paciência por eu ter passado do tempo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Rafael.
Tudo bem que você passou do tempo, mas pelo menos você já falou que a sua fala final era exatamente o que eu ia falar, então já está falado. A participação de vocês nessas atividades é fundamental, é conhecimento, é aprendizado, vocês têm que se envolver, não se acomodem, não se tranquem em sala de aula, atualmente não se tranquem, sei lá, em casa estudando, mas enfim, voltando, mesmo no remoto, vocês veem, tem coisas acontecendo, né? Quer dizer, tem os atendimentos no laboratório, se envolvam. Isso é fundamental para o aprendizado de vocês, tá? Bom, e essas eram as apresentações que a gente tinha programado para hoje. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, Johnny, Mariana, Karina e Rafael. Eu tenho certeza que os alunos gostaram. Tenho certeza sim. E agora eu vou abrir para perguntas. Eu não sei, eu tenho sempre esse problema com... Se as pessoas não quiserem fazer, né, se expor, fazer pelo microfone e tal, pode fazer a pergunta pelo chat. Eu vou pedir alguém para me ajudar, porque eu sou meio lerda para essas coisas. Mas eu vou abrir, então, agora para perguntas que vocês podem fazer a um dos quatro, aos quatro, enfim, a quem vocês quiserem aí do grupo de professores dos professores que apresentaram para vocês, tá? Então, passo agora a palavra para vocês, alunos. Comecem a participar. Já tem gente levantando a mão, Ana. Você está com o microfone fechado. Opa! Boa tarde. Eu fiquei curioso sobre duas coisas. Sobre a parte de introdução à pesquisa científica. Existe algum tipo de recomendação de acordo com o período? Por exemplo, eu sou calouro agora, só que tem algumas áreas que ela citou que eu me interesso muito, e eu também tenho interesse em desenvolver pesquisa no futuro. E aí você se cadastra agora e num futuro distante te chamam? Ou é recomendado só fazer isso, sei lá, no terceiro, quarto período? Como é que é isso? Não, não tem uma recomendação de quando você pode começar a fazer uma iniciação científica, né? É claro que você precisa para determinados assuntos, você precisa de uma certa bagagem, né? Então, algumas vezes, não é... Os primeiros períodos, né, você vai estar muito focado nas matérias iniciais, nas matérias da matemática, então, que vai dar a base, né? Mas não tem, assim, se você quiser começar a estudar um assunto, você pode começar. Então, e o que você precisa fazer é realmente buscar um professor que trabalhe no assunto, né? E conversar com esses professores, né? Para tentar achar um projeto que vocês possam fazer em conjunto, né? Então, por isso que quando acontece aqueles encontros que eu comentei com vocês, esses encontros são importantes, porque né, conecta o professor e o aluno. Mas nessa época de pandemia é um pouquinho difícil, você pode sim entrar em contato com a comissão ou comigo mesma, deixei lá o meu e-mail para vocês, perguntam, estou interessado em tal assunto, você sabe que professor está trabalhando com isso? E eu vou lá e ajudo você a encontrar esse professor, já entro em contato com ele, vejo qual que é a disponibilidade dele, a gente já pode estar conversando, né? Então, você pode começar a fazer uma iniciação científica em qualquer período, tá? É questão de ir buscar. Se você está a fim de trabalhar no assunto e quer fazer um projeto de iniciação científica, é questão de correr atrás de um professor para fazer para conversar sobre esse projeto aí, essa sua intenção de fazer uma iniciação científica, tá? O que tem períodos, né, são as bolsas, né, são editais para bolsa de iniciação científica, mas isso daí você pode sim fazer uma iniciação científica inicialmente sem bolsa e depois tentar algum tipo de bolsa de iniciação científica, ok? Ficou claro? Ficou, obrigado. E a outra pergunta era sobre as palestras do LES. A gente ainda vai ser notificado por e-mail, como aconteceu na primeira, que eu vi aquela pesquisadora que veio falar sobre hipertensão e raça e tudo mais. Sim, a gente tenta fazer divulgação de várias formas, né? Tanto nas nossas redes, no site, e enviando o e-mail para vocês, o e-mail oficial de vocês do DEUF. E aí quem faz isso é a coordenação. Show de bola. Obrigado. Nada.
Mais alguém? Como é que eu vejo as mãozinhas? Clica nas pessoas. Junto do chat. Das pessoas, isso. Lá no alto. Continue aí sem ver. Tem alguém com mãozinha levantada? Alguém quer fazer pergunta? Nada? Então... Tem sim, Luiz Felipe. E Gabriel. Tem 2 perguntas. Então vamos lá. Luiz Felipe e depois Gabriel. Ele está botando no chat a pergunta? O Gabriel pergunta como está o mercado de trabalho para estatístico fora do país. Gabriel, eu acho que eu posso dizer 2 coisas. A gente está num período agora, tanto quanto complicado, de ter informações sobre, né, desse tipo, assim, por conta da pandemia, mas se você... Eu busquei algumas reportagens, né, no período pré-pandemia, assim, você encontra reportagens falando que, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2017, falava que a profissão do estatístico era a profissão que tinha mais crescido naquele ano nos Estados Unidos. Então, assim, a coisa do estatístico / cientista de dados, a gente está no momento em que as pessoas possuem dados e elas precisam extrair informação, ou seja, eu preciso de tratamento apropriado para conseguir extrair alguma informação, porque essa informação tem valor. Então, no mercado, de uma maneira geral, eles estão procurando profissionais que saibam fazer essa parte, saibam fazer a parte de comunicação, sabe, falar sobre esses resultados. Então, assim, eu acho que é um mercado que está aquecido aqui no Brasil e fora do país. Quem era o outro que eu... O Luiz Felipe, ele não abriu o áudio e não escreveu ainda nada no chat, não. Estou esperando ele. Luiz Felipe? Minha pergunta é como a anterior que o Fenício fez, mas só que é o professor Rafael, sobre o LES. Ele recomenda que seja a partir de algum período, ou que desde o início a gente já procure sobre como participar de alguns projetos e coisas similares. Oi, Luiz Felipe. Eu acho que a minha e a nossa recomendação de todo mundo é que vocês procurem quando vocês tiverem interesse. Dependendo do projeto que for, tem alguns pré-requisitos, né? Então, assim, para a chamada geral do LES, só para participar das assessorias, a gente tem alguns pré-requisitos de disciplina. Porque a gente entende que, por exemplo, vocês ainda não viram nada de estatística. Vocês vão ver, ao final do primeiro semestre, vocês vão ter algum conhecimento sobre análise de dados e tudo mais. Então, a gente coloca pré-requisitos, mas assim, do segundo período, coisas bem simples. Quando são esses projetos individuais, por exemplo, o projeto do ISP, o projeto do painel Covid, o projeto que vai surgir do Latema, da Fiocruz, aí a gente faz uma mistura e geralmente não cria pré-requisitos, a gente deixa aberto, porque o objetivo desses projetos que vocês aprendam, né, quando vocês estão trabalhando, então vocês não precisam saber de tudo, vocês vão desenvolver, exatamente, a gente vai ajudar vocês a se desenvolverem nesses projetos, e misturar alunos, né, porque vão ter alunos que têm um conhecimento maior, que estão em períodos mais à frente, e alunos que ainda não têm todo aquele conhecimento, justamente porque estão no segundo período, terceiro período, por aí. Então a gente acaba misturando. Então isso depende muito, mas se você tem muito interesse em participar agora, eu não vejo problema nenhum, sabe? Eu acho que o importante é ter interesse, como eu falei. Se você tem interesse, vai lá, fala comigo, fala com o Johnny, fala com a Karina sobre iniciação científica, fala com a Mariana, e a gente dá um jeito, a gente coloca vocês nesses atendimentos, nessas assessorias, cadastra vocês no laboratório para participar. Mas como eu disse, assim, dependendo do que for, a gente está com uma demanda muito baixa ainda de assessorias por conta da pandemia. A universidade não deu aquela retomada completa, então pode ser que você se cadastre e aí nenhum professor te chamou. Aí não é porque você não tem competência ainda, o conhecimento para ser chamado, e sim porque não está tendo atendimento. Entende? Então,
Se você quer muito participar agora, eu não vejo problema. Aí você entra em contato com a gente, quer dizer, lá pelo e-mail do LES, e a gente conversa melhor. Eu acho que a professora Tá bom, Beatriz, obrigado. Vou procurar depois. Vocês estão tendo aula com a professora Ana Beatriz, né? Ela tem feito, né, essa inserção de alunos interessados, né, desde o início, nos atendimentos que ela presta individualmente dentro do LES, né? Então, assim, vocês têm que conversar com todo mundo. E a Bia também é uma delas, né? A Bia é uma fonte de informação, né? Para que vocês todos saibam. Tudo bem, o Rafael acabou de nos chamar de velhas, mas fazer o quê? Nós somos mesmo, né, Bia? E eu? O que eu falei? Não falei nada? Você falou que ninguém era nascido quando o LES foi criado. Onde se deduz que as duas velhas aqui, mas a Bia, enfim, ela teve participação ativa na criação do laboratório e também na criação do curso, né? Então, assim, ela foi coordenadora durante 8 anos, então ela tem muita informação para dar para vocês e sempre trabalhou no LES em projetos, né? Então, Bia, lamento informar, você está sendo colocada na linha de frente. A participação, Luiz Felipe, esse cadastro que a gente faz é mais para os professores saberem quem são os alunos que têm interesse em participar, né? Então, por exemplo, a gente tem uma listagem de alunos, porque a gente não pode sair perguntando para todo mundo do curso. Então, a gente pergunta, ó, quem tem interesse em participar? As pessoas vão lá e definem que tem interesse e a gente tem aquela listagem. O que não impede de fazer, por exemplo, o que a Bia fez período passado, acho que foi, ela trabalhou com alunos que estavam na turma de Estatística 1 com ela, em atendimentos que ela estava fazendo no LES, entendeu? Porque os alunos tinham interesse. Então, essa questão de pré-requisito depende de qual é o projeto, às vezes se vai se envolvendo modelagem, talvez não precisasse de um aluno mais avançado. Então, assim, tudo depende, sabe? Então, se você tem interesse, busque a gente, a Bia, eu e os outros professores para poder participar, assim, dessas atividades que ocorrem no laboratório. Tá bom, muito obrigado, vou procurar isso. Mais alguma pergunta? Tem, do Gustavo no chat. A Mariana respondeu, né? Ah, tá. Isso. Eu tenho uma pergunta. É verdade, Lara, desculpa, esqueci a tua mão levantada. Tudo bem. Eu queria saber se há alguma demanda de assessoria ou já houve para a área ambiental voltado para a ecologia. Quer responder? A Bia começou a falar, eu ia deixar ela falar. A gente, na verdade, não tem muita, não. Teve alguns projetos já ligados à área de ciências biológicas, de alguma forma. Um projeto, se não me engano, que avaliava percepção de pessoas que acho que iam em parques ambientais, alguma coisa assim, mas não é, vamos dizer assim, a área que tem a maior entrada dentro do laboratório de estatística, né? Certamente a área de saúde é o grosso dos atendimentos, mas a gente tem encontrado projetos em áreas diferentes também. Isso é uma questão também um pouco de histórico do laboratório e de divulgação também, né? No sentido de que, às vezes, uma pessoa descobre o laboratório, ninguém sabia naquela área que tinha o laboratório, que existia, que fazia esse tipo de serviço, e aí acaba isso gerando um fluxo naquela área. Então, isso um pouco depende também da demanda, até porque, como a gente tem no laboratório uma limitação, né? É uma quantidade finita de professores, né? Então a gente só consegue também dar conta de uma quantidade finita de atendimentos. Então a gente, de qualquer forma, agora está passando o efeito contrário, a pandemia, né, diminuiu demais o número de pedidos que a gente recebia, que as pós-graduações não estão podendo fazer trabalho de campo, a coleta de dados muitas vezes é feita de forma online, então isso acaba desconfigurando também o perfil dos atendimentos que a gente tem recebido, mas não é um impedimento, é uma questão mais, eu acredito, de
histórica e também de maior divulgação. Tá? Então, já apareceram, não foram muitos, mas nada está proibido, já apareceu de novo. Não está proibido. Entendi. Obrigada. Bom, eu continuo sem ver onde estão as mãozinhas, então alguém, por favor, me auxilie. Não tem ninguém com mãozinha levantada, não. Gente, mais alguma pergunta? Bom, então eu acho que eu vou encerrar a nossa aula inaugural, agradecendo de novo a participação dos professores, de todos os presentes. Alunos todos sejam bem-vindos ao primeiro semestre de 2021. Já está no meio do ano, mas um dia a gente chega lá. Esperando que, né, a gente se veja em breve lá na UF, presencialmente. Carolina, diga. Oi, eu tinha uma pergunta. Eu queria saber se os alunos que estão ingressando agora poderiam se inscrever em matérias optativas. A gente não recomenda muito, né? Eu acho que eu até te respondi pelo e-mail, quando você me fez essa pergunta, porque são poucas as disciplinas optativas que não têm pré-requisitos, entendeu? Então, a gente, em geral, não recomenda que se faça, mas não é proibido. Não é recomendável, mas não é proibido. Então, a gente analisa caso a caso. E tem que ver também, não adianta você querer fazer uma disciplina para a qual você não tem os pré-requisitos, tá? Então, se você quiser, você entra em contato comigo outra vez e a gente vê se tem alguma possibilidade de disciplina optativa, tá? Mas o foco de vocês no primeiro semestre, gente, é entrar na universidade, né? O que a gente vê é que muitos alunos ainda chegam com a cabeça muito ainda de ensino médio, aquela coisa, e levam um certo choque, né? Tem uma diferença. Vocês na universidade, não estou nem falando da questão do remoto, não. Tem uma diferença de ambiente. Vocês são demandados mais a se virarem sozinhos, coisas que vocês não têm. Então, assim, por isso que a gente não recomenda tanto, entendeu? E as disciplinas do primeiro período, elas são pesadas, né? Então, assim, por isso que a gente não recomenda tanto que se faça optativo, tá? Aí depois você manda e-mail para mim e a gente pode ver a sua situação específica, se tem alguma coisa viável, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Patrícia, você quer falar alguma coisa, querida, como chefe do departamento de estatística? Boa tarde, gente. Eu quero dar as boas-vindas. Como a Ana falou, eu acho que vocês, de repente, vão sentir que essa diferença no primeiro semestre, eu acho que bate até um certo desânimo, né? Algumas pessoas têm um desenvolvimento no segundo grau, na escola, muito diferente da faculdade. Eu lembro que eu só levava bomba no início da faculdade. Gente, o que está acontecendo? Não se desesperem, isso vai melhorar ou vocês vão se acostumar ou as duas coisas ao mesmo tempo, enfim. E aí, eu indico que vocês procurem sempre o professor, não deixem para estudar no final do período ou perto da época da prova. Estejam estudando, procurem professor, procurem monitor para tirar dúvidas, que eu acho isso super legal na faculdade, principalmente na pública. A gente está disponível para vocês. Então, a gente passa horário de atendimento, não é só no horário da disciplina, e espero que vocês tenham sucesso, se formem e gostem do curso. É isso. Aproveitando uma coisa que a Patrícia falou, logo que a gente tiver o resultado dos projetos de monitoria, a gente vai divulgar os horários. E a gente também, os calouros, né? Aí são os calouros mesmo, que estão fazendo pré-cálculo, quer dizer, alunos que estão fazendo pré-cálculo e geometria analítica. A gente vai ter o trabalho de 2 tutores
né? Os tutores são monitores, mas só que eles são alunos do doutorado da pós-graduação, do programa de pós-graduação do Instituto de Matemática e Estatística. Então, são pessoas que têm um pouco uma formação matemática mais alta. Então, eles vão dar atendimento para vocês em geometria. O Denilson vai atender vocês em geometria analítica e cálculo vetorial, e o Juan vai atender vocês em pré-cálculo. Eu vou depois disponibilizar os horários dos dois para vocês e também para os professores responsáveis pelas disciplinas, para que, né, haja aí o contato através do Classroom, não sei quais as plataformas que estão sendo utilizadas, tá bom? Só complementando uma coisa, Ana, uma coisa que, assim, foi uma experiência minha e eu achei super legal, nessa história da gente ter o contato com um professor na época de aluno, né, foi professora lá eu fiz a UFRJ, eu não sou estatística de formação, né, na graduação, eu sou formada em matemática, eu nunca tinha pensado em estatística, e aí eu fiz algumas iniciações científicas, descobri o que eu não queria fazer, então serviu para eliminar algumas coisas, e aí foi com contato com professores lá na época que conseguiram me ajudar e a vir para a estatística. Então, acho que é muito legal essa parceria do aluno com o professor. A pessoa que me ajudou, a professora que me ajudou, nem foi minha professora mesmo, não, só que lá a gente tinha um professor orientador até o final do curso, então era alguém que a gente ia mesmo que para pedir conselho. Vocês vão ver que aqui a gente não tem essa figura para o final, só que a gente está sempre muito aberto. Então, vocês podem estar procurando o coordenador, chefe, ou então algum professor que vocês tenham se identificado para estar pedindo essa orientação, se vocês precisarem, tá bom? Só corrigindo uma coisinha que a Patrícia falou, nós temos sim uma comissão de orientação acadêmica e esse ano essa comissão vai sofrer uma reformulação nas suas atividades, no sentido assim, a gente antes focava muito em inscrição de disciplina, né? Ajudar o aluno a definir o plano de estudo. Essa coisa, embora seja importante, está ficando um pouco complicado por causa do calendário, então a gente está ampliando o escopo dessa comissão para exatamente no sentido de orientar os alunos, né? Então, essa comissão, atualmente, ela é formada por mim, pela Márcia e pelo Douglas, mas eu vou agora acrescentar o professor Rafael Herbich nessa comissão, porque é uma pessoa que também tem muita vivência, né? E pode ajudar muito vocês também. Então, essa comissão ela vai ficar... Ela tem um e-mail próprio, eu vou divulgar isso no site, depois no Instagram, então são uma comissão que pode orientar vocês em coisas mais acadêmicas. E a parte burocrática, claro, é evidente que a coordenação, o Vinícius, a Jaqueline, eu e Mariana, estamos aí, né? Podem entrar em contato sempre que precisar, tá? Mais alguma coisa? Mãozinhas. Ok, gente, então vamos encerrar de novo agradecendo a todos pela presença. Espero que os alunos tenham aproveitado e acho que nós, professores, também, professores, aproveitamos bastante também. É sempre legal a gente ter a visão dos outros colegas e ver o que os alunos estão pensando das coisas. Então, vou encerrar desejando a todos um bom semestre e até um dia presencial. Mas no remoto, estamos na área. Beijo grande para todos e até mais. Vou encerrar a gravação agora, tá? Obrigado, Ana. Gravação interrompida. Bom, tchau a todos. Tchau, Johnny, obrigadinho. Tchau, pessoal. Bom período para todos também. Tchau, pessoal. Bom semestre. Seja proveitoso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom período para todos. Beijão, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.